Próximo assunto nosso aí do vídeo, falando sobre a abolição da escravidão na América e no Brasil, tá? O processo da abolição no Brasil foi um processo lento, gradual, tá? Muito político, fundamentado em muitos debates e pressão externa para o fim da nossa escravização. O Brasil foi o último país aí a libertar os seus escravos, infelizmente, né, para vergonha nossa, mas teve aí uma grande participação de pessoas conscientizadas do que representava a escravidão na vida de um homem, tá bom? Vamos falar sobre isso. A abolição, como eu já falei, a abolição da escravidão no Brasil foi um processo lento que dependeu de relações internacionais, né? Debates públicos no Brasil, em praças públicas, debates em jornais, artigos de jornais que eram escritos, artigos em revistas, tá? Discussões no próprio Congresso, muitas discussões de congressistas que apoiavam o fim da escravidão, tá? E várias ações políticas que a gente vai falar algumas para vocês. Uma das pressões internacionais de maior peso para o processo de nossa abolição foi a pressão inglesa, tá? Essa pressão ela vem mais efetiva no ano de 1845. Uma coisa que vocês precisam entender é que no ano de 1831, o Congresso brasileiro ele assinou uma lei que colocava o fim o tráfico negreiro, tá? Ou seja, proibia o tráfico negreiro no Brasil. Só que aqui no Brasil tem um detalhe, né? Tem lei que pega e tem lei que não pega. E essa lei de 1831 ela não foi respeitada. Não havia fiscalização, então os grandes produtores, os grandes cafeicultores, que eram senhores de escravos, eles continuavam encomendando escravos, tá? E os traficantes continuavam desrespeitando a lei e não havia nenhuma fiscalização presente e constante que impedisse esse tráfico de acontecer. Então foi uma lei que foi nula, tá? Não serviu para nada. Aí no ano de 1844, o Brasil ele cria a tarifa Alves Branco. Essa tarifa Alves Branco, ela aumentou a taxa de importação dos produtos ingleses, de todos os produtos, mas dos ingleses eles vinham sempre em vantagem, eles acabaram tendo o produto deles aumentado. Os ingleses não gostaram disso, porque eles se sentiram prejudicados no seu comércio internacional com o Brasil. E aí então os ingleses resolvem fazer uma pressão mais intensa com relação ao tráfico negreiro, como resposta também à lei da tarifa de Alves Branco, tá? Mas é mais uma pressão internacional mesmo, que não serviu só para o Brasil, tá? Que foi a lei Bill-Aberdeen. Essa era uma lei inglesa, tá? Que proibia o tráfico negreiro em águas internacionais. Mas a Inglaterra podia fazer isso? A Inglaterra, ela se achava nesse direito, porque ela tinha a melhor marinha do mundo e não havia nenhuma nação na época que pudesse confrontar a marinha inglesa naquele período. Então, a Inglaterra estabeleceu essa regra e todo navio traficando escravos, né, que fosse pego pela marinha inglesa, a tripulação ela era presa, levada para um tribunal inglês para responder pelas suas ações e eles libertavam os negros que se encontravam naquele navio, tá? Essa é chamada lei Bill-Aberdeen. Essa lei, né, permitia então a Inglaterra fazer isso. E os brasileiros, né, teve um caso de um navio que adentrou em águas brasileiras e que depois eles reclamaram, chiaram, que a Marinha desrespeitou as águas brasileiras, né, a área de atuação do Brasil, e aportou esse navio aí, levando, né, a tripulação como ré para responder diante do tribunal inglês. Embora a Inglaterra não deu a mínima para o que o Brasil reclamou, tá?
A pressão foi ficando cada vez mais intensa, foi ficando cada vez mais perigoso para os traficantes de escravos fazer a travessia com a marinha inglesa no seu encalço, até que chega o ano de 1850, um senador, Eusébio de Queiroz, ele criou um projeto de lei que botava fim ao tráfico negreiro no Brasil, tá? Essa lei ficou conhecida com o nome dele mesmo, Lei Eusébio de Queiroz, assinada em 1850, e é uma resposta a essa pressão da lei inglesa, né? Já que os ingleses estavam tornando praticamente impossível a travessia, então vamos acabar de vez com esse tráfico. Essa lei ela proibiu o tráfico internacional, mas ela não proibiu o tráfico interno. O que significa isso na prática? Que o tráfico de uma região para outra dentro do Brasil podia acontecer, tá? Não havia nenhuma lei que impedisse isso. Mas da África para o Brasil estava proibido. E o que tem de diferente nessa lei para a lei de 1831? Nessa lei houve fiscalização, e fiscalização pesada, e alguns que tentaram fazer o tráfico depois que a lei foi criada acabaram presos, tá? E os escravos, o que seriam escravos, libertados, tá bom? Então essa lei pegou porque foi o governo, né, passou a exercer essa lei como deveria, ou seja, criar fiscalização. A Marinha Brasileira passou a fazer a vigilância, né, do litoral brasileiro, né, e teve também agentes locais como policiais que também ficavam sempre vistoriando as praias do Brasil, tá bom? Então abriu a birdinha aí, que eu já falei para vocês. Questionamentos à escravidão. Tá? A partir de 1860, começa a surgir vários grupos abolicionistas no Brasil e várias pessoas, né? Na verdade, os abolicionistas já existiam desde o século anterior, mas o abolicionismo ele se intensifica muito no século XIX devido às discussões que foram levantadas, né? Devido a uma série de denúncias com o tratamento que muitos senhores davam aos seus escravos. Isso foi causando indignação e uma conscientização da população começou a ser trabalhada por essas pessoas que abraçavam a causa abolicionista. Tá? Então, a opinião pública do Brasil começou a ser modificada, né, com relação à escravidão. Antes as pessoas não se importavam muito, depois as pessoas começaram a se posicionar contra a questão da escravidão. Não todo mundo, obviamente, mas foi aumentando o número de casos de pessoas que foram se posicionando contra. A partir de 1860, essas discussões entraram na justiça brasileira. Então, muitas pessoas escravizadas passaram a processar os seus senhores. Né? Mas processar podia, desde que ele tivesse um advogado à disposição dele para poder comprar a causa dele, né? Comprar a briga dele. Muitos esses advogados eram abolicionistas, alguns deles eram até negros, tá? Porque para ser advogado nessa época, gente, bastava entender das leis, não precisava fazer a faculdade. Ele, entendendo das leis, tendo conhecimento, ele podia ter uma licença especial para ele advogar. Então, o que acontecia? Eles alegavam a ilegalidade da escravidão, não de todos os escravos, mas de uma parte deles. Por exemplo, eles chegavam a usar aquela lei de 1831, porque muitos negros entraram no Brasil depois de 1831. Aí eles alegaram, olha, já estava proibido o tráfico negreiro e eles foram escravizados depois disso. Então, diante disso, eles levavam à justiça. Ganharam vários casos, alguns eles perderam, tá? Não era só fundamentada nessa lei, tá? Havia outras que eles defendiam também. Muitos abolicionistas eram advogados, professores, jornalistas, políticos e etc.
Então, os abolicionistas, eles estavam em todos os setores da sociedade, tá? Como vocês podem ver aí. Essas pessoas, elas são pessoas instruídas, são pessoas que têm capacidade de formular um raciocínio e de defesa de um discurso, né, que possa convencer as demais pessoas, tá? Então as suas vozes eram ouvidas na imprensa, logicamente que não era imprensa falada nem televisionada, era imprensa escrita. Eles começam a escrever vários artigos que começam a circular esses jornais por todo o território brasileiro. E muitos políticos que defendiam, né, as leis abolicionistas no parlamento, ou seja, no Congresso. Muitos eram deputados, muitos eram senadores e fazem essa defesa do fim da escravidão no Brasil. Desses casos, né, de defensor contra a escravidão foi o Luiz Gama. Ele vai defender os negros na justiça. Ele vai ser um desses advogados. E para quem não sabe, o Luiz Gama, ele era um mulato, tá? Já eu falo mais um pouquinho sobre a vida dele para vocês. A partir de 1880, surge a Sociedade Brasileira contra a Escravidão e a Confederação Abolicionista no Brasil. Esse pessoal, eles são tipo ONG, tá? Que vão organizar comícios, tá? Esse pernilongo tá me picando aqui, gente. Vão organizar comícios, tá? E coletar alforrias e organizar fugas. Tá? Esses comícios que eles organizavam atraíam uma multidão de pessoas que iam para ouvir o que eles tinham a dizer, e eles levavam exemplos, né? Apresentavam vários casos de maus tratos, tá? E isso impressionava as pessoas. Coletavam alforrias, tá? Coletavam dinheiro para conseguir alforria. Então eles passavam a vaquinha, né, a sacolinha, e para comprar negros, né, e libertá-los, tá? E organizavam fugas. Em alguns casos, essas fugas eram coletivas e eles levavam os negros que eram libertos para o interior do Brasil e para as regiões de quilombos, né? Então, as fugas já eram armadas, já eram preparadas, organizadas, não era aleatório, não dava na cabeça do cara e ele ia lá, de repente, soltar todo mundo, não, era tudo preparado, tudo organizado, tudo esquematizado, tá? Aí nós temos a cena, né, uma foto que foi tirada no século XIX, dos negros trabalhando no trabalho escravo urbano. Dos trabalhos escravos urbanos era vender produtos, né, sob as ordens dos seus senhores. Então eles vendiam nas ruas, eram vendedores ambulantes e levavam dinheiro da venda para os seus senhores. Alguns líderes abolicionistas, né, de suma importância para o Brasil no século XIX. Professor tem empreendedor. Para ele, a escravidão atrapalhava a modernização do Brasil e o seu fim deveria ser acompanhado com a democratização da terra, tá? Quem é esse? É o André Rebouças, tá? Ele é de 1838 até 1898. Ele era um engenheiro e ativista político. Vocês podem observar aí que ele era mulato, tá? Nasceu na Bahia, formou-se engenheiro no exterior. Vários negros tiveram a possibilidade e a oportunidade de estudar. E eles abraçaram isso e se formaram, tá? Se tornaram engenheiros, alguns advogados e outros, né, até mesmo professores, tá bom? Como é o caso dele também, além de engenheiro, ele era professor. Ele solucionou o problema de abastecimento de água no Império e planejou ferrovias no Brasil durante o século XIX. Um dos fundadores da Sociedade Brasileira contra a Escravidão. André Rebouças aí é um dos grandes nomes de luta pelo fim da escravidão no Brasil. Outro foi o Luiz Gama, que eu já tinha citado, falei que eu ia falar um pouco mais sobre ele. Aos 10 anos de idade, em 1840, ele é vendido como escravo pelo próprio pai. Ele era mulato, filho de uma negra, o pai dele era português, tá?
é, teve caso com a mãe dele, e ele viveu com o pai dele até os 10 anos de idade. Quando ele tinha 10 anos, o pai, precisando de dinheiro por causa de dívida de jogo, acabou vendendo o próprio filho. Aí ele vai para o Rio de Janeiro, né, para as fazendas do Rio, aliás, vai do Rio para o interior de São Paulo, tá? Depois que ele chega no Rio, ele era do Nordeste da Bahia, e aí ele vai do Rio para São Paulo. Aos 18 anos ele conseguiu fugir, o Luiz Gama, e ele vai para a capital paulista. Lá na capital paulista ele consegue acolhida com alguns abolicionistas que conseguiram, né, escondê-lo. Em 1850, ele casa-se e tenta frequentar o curso de Direito no Largo de São Francisco. Com 18 anos de idade, depois da fuga dele, ele aprendeu com essas pessoas que o ajudaram, ele aprendeu a ler e escrever. Então ele foi alfabetizado. E aí ele vai para uma faculdade, tenta fazer a faculdade, sofreu muita discriminação lá. Ele conseguiu ficar na faculdade não como aluno, né, mas como um ouvinte. E ali ele vai aprendendo tudo sobre as leis, aquilo que eu falei para vocês, nessa época o advogado não precisava ser formado na faculdade, ele bastava entender das leis, tá? Ele não concluiu o curso, mas o conhecimento adquirido permitiu que atuasse na defesa jurídica de negros e escravos. Ele vai ser um dos principais nomes aí de advogado para os escravos que queriam aí processar os seus senhores. Outro grande nome é o José Carlos do Patrocínio. Ele vai de 1853 a 1905, se tornou farmacêutico, jornalista e ativista político. Também mulato, tá? Nasceu em Campos, no Rio de Janeiro, formou-se farmacêutico, mas sua vocação sempre foi mais o jornalismo. Ele defendia o fim da escravidão, acompanhado por a extensão da educação e oportunidades de trabalho para todos. Então ele não só defendia a abolição da escravidão, como ele defendia o direito dos negros libertos de poder estudar, tá? Para poder ter melhores oportunidades de trabalho. No ano de 1875 ele começou a escrever o jornal Sátiro, né? E os Ferrões, usava o pseudônimo para escrever artigos. Mais tarde ele comprou a Gazeta da Tarde, né? Ele se torna dono de jornal também, e por meio da Confederação Abolicionista promovia debates sobre o fim da escravidão, além de apoiar escravos fugitivos. Ele recebia esses escravos que fugiam e os ajudavam a chegar até os quilombos. Um dos principais quilombos que eles levavam os negros, né, que dali desaparecia, ia para outros quilombos, e aí o senhor não conseguia mais localizá-lo, era um quilombo lá do Rio de Janeiro, tá? Que eles, então, da região do Leblon, hoje, né? Ali tinha um quilombo, e aquele pessoal ali costumava receber negros fugitivos e depois despachava para outros cantos do país. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, o José Carlos do Patrocínio. Os Caifás, sob o comando de Antônio Bento. Antônio Bento ele era branco, né? Mas era um cara conscientizado com relação ao que representava a escravidão na vida de um homem. E ele vai ser aí um dos líderes do grupo Caifás. Quem eram os Caifás? Caifás era um pessoal que, muitos deles eram advogados, vários eram médicos, professores, tinham várias funções, tá, gente? E esse pessoal, eles se mascaravam, eles eram bem organizados, eles entravam nas fazendas de café, onde tinham lá os escravos, e eles libertavam os escravos das senzalas de forma coletiva e os levavam para os quilombos, tá? Eles que ficavam responsáveis aí por todo o processo da fuga. Não deixavam os negros sozinhos, porque eles poderiam ser capturados, e esses Caifás sabiam exatamente qual caminho percorrer e já tinham contato com esses quilombos, tá? E o líder deles era um dos líderes, né? Era o Antônio Bento. O Antônio Bento, ele
ele lutou, né, pelo fim da escravidão através das fugas, tá bom? O Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, né, ou Joaquim Nabuco, mais conhecido assim, ele vai propor um projeto de lei, que né, ele era político, tá? Então ele propõe um projeto de lei que previa a abolição mediante uma indenização aos senhores. E a extensão do ensino primário para os escravos e a criação de uma colônia de escravos, ou seja, entregar terra e educação para os ex-escravos. Tá? E essa era a proposta dele, além de pagar uma indenização para os senhores. Depois, com o tempo, ele muda de ideia com relação à indenização. Ele é um dos fundadores também da Academia Brasileira de Letra. Ele era poeta, jornalista, diplomata, orador, político e historiador brasileiro, tá bom? João Clapp, né? João Clapp, ele era dono de uma escola e ele era considerado um liberal radical, né? Ele se considerava assim, e ele luta pelo fim da escravidão também, mas ele vai ser um cara que recebia escravos fugitivos em sua casa, dava acolhida a eles e educação. Tá? Então ele fundou uma escola e nessa escola ele recebia negros, o que era uma raridade no Brasil, tá? Um negro conseguir frequentar uma escola. E ele era filho de imigrantes, tá? Se tornou empresário de sucesso e investiu o dinheiro dele na campanha abolicionista. Era partidário também da ideia de educar os negros libertos, tá? As escolas abriam à noite para receber muitos desses ex-escravos que já estavam na fase adulta. Ok, gente? Esses são os grandes abolicionistas, tiveram vários outros, mas esses são os nomes mais conhecidos do século XIX que lutaram pelo fim da escravidão no Brasil. Até o último vídeo aí. Fiquem com Deus.